Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 9. Nesse tempo, chegaram-se a Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém e disseram: Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois que não lavam as mãos quando comem. Ele respondeu-lhes: E vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Com efeito, Deus disse: Honra pai e mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus, esse não está obrigado a honrar pai ou mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coração longe de Deus. Então, é possível estar na igreja todos os dias, anos e anos, e ter um coração longe de Deus. É possível. E é terrível isso. Ao mesmo tempo, porque é justamente o que não deveria acontecer. O que deveria acontecer é que quanto mais tempo na igreja, quanto mais tempo numa vida entregue a Deus, consagrada a Deus, mais perto de Deus, mais perto o meu coração deve estar do coração de Deus. No entanto, isso não é algo que pode ser garantido só com a presença. Precisa ter um esforço de viver a vida que Deus quer que nós vivamos, seguindo os seus mandamentos. Jesus é questionado por escribas e fariseus vindos de Jerusalém, ou seja, isso já começou a incomodar. A presença de Jesus, os milagres, as palavras, os ensinamentos de Jesus começaram a incomodar pessoas do Sinédrio, lá onde fica o governo da religião judaica em Jerusalém. Começou a incomodar. E aí começaram a vir pessoas de lá para fazer questionamentos a Jesus. Queriam saber exatamente se Jesus era bom mesmo, se ele era quem dizia ser. E questionaram. Seus discípulos estão violando a tradição dos antigos. E Jesus responde na mesma altura, só que colocando a régua correta. A régua não é a violação da tradição. A regra é a violação do mandamento de Deus. A tradição está a serviço do mandamento de Deus. Então, Jesus fala: Vós, por que violais a tradição? Violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição.
E aí ele fala, qual é o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Aquele que maldisser pai ou mãe, certamente deve morrer. Ou seja, é inadmissível. É inadmissível não viver esse mandamento de honrar o pai e a mãe. Quantos dos nossos pais, né, desonrados, né? Não só por palavras dos filhos que falam mal, jogam coisas na cara, né? Mas pais que foram abandonados, deixados de lado. O filho não dá a mínima atenção, nunca mais voltou na casa do pai, da mãe, não fala, e às vezes mora perto. Quando mora longe até se entende, né? Por exemplo, eu moro longe dos meus pais, tenho que pegar 5 horas, quase 6 horas de estrada, não é sempre que dá para ir lá, e nem eles sempre que dá para vir aqui, ainda mais agora que são mais idosos. Mas se compreende um tempo, né, de distanciamento. Agora, e aqueles que moram perto e não vão? Mora na rua, mora no bairro, mora na mesma cidade, mas não está preocupado. Para dizer o mínimo, porque tem gente que ainda faz pior. Porque o pai está idoso, ou a mãe está idosa, ou já ficou viúvo, viúva, não quer ter o trabalho de cuidar, não leva para a própria casa para morar junto, mesmo tendo condições, tendo espaço. Pega o pai, pega a mãe, coloca no asilo, mexe com os bens, até fica com os bens do pai e da mãe. Infelizmente tem gente que faz isso e põe o pai e a mãe no asilo até morrer e nem vai visitar. Gente, isso é um pecado mortal. É muito sério. É honrar pai e mãe, é o 4º mandamento. Então, não é admissível que se trate os pais dessa forma. Jesus não está dizendo que os fariseus estavam maltratando os pais, mas de alguma forma sim. Por quê? Porque eles tinham na sua lei uma tradição de que se o filho ou a filha pegasse um bem ou alguma coisa e oferecesse para Deus, estava oferecendo para o pai e para a mãe também, não precisava ter um gasto a mais com o pai e com a mãe. Então aqui tem sim uma questão financeira em jogo, em que o filho ou a filha tem essa obrigação de dar uma ajuda, de dar um suporte ao pai ou à mãe que já está idoso, que não tem como se sustentar bem, entre outras realidades, fora a parte afetiva, só que não faz. Entrega para Deus, entrega para o templo, favorece quem está na igreja, quem está no templo, e está tudo bem. Não está tudo bem. É preciso cuidar dos pais. E Jesus deixa isso claro aqui. Vós, porém, versículo 5, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber, foi consagrado a Deus, esse não está obrigado a honrar o pai e a mãe. Olha só. E Jesus diz: assim invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E traz uma sentença, um princípio eterno muito duro. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: esse povo me honra com os lábios, ou seja, fala bem de Deus, reza, faz orações. Vamos puxar para o nosso lado, né? Vamos à missa, rezamos o terço, fazemos estudo bíblico, diário espiritual todo dia, várias coisas. Mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque se eu deixo de viver o mandamento, eu estou longe do coração de Deus. Meu coração está longe do de Deus. E qual é o mandamento que está aqui em jogo? Honrar pai e mãe. Não honrar pai e mãe é desonrar a Deus, é não honrar a Deus também. Porque os 10 mandamentos são essenciais e se eu não respeito, eu cometo pecado mortal, porque eu afeto a Deus, ou diretamente ou indiretamente, através de quem ele assume como a si mesmo, o meu próximo. No caso do pai e da mãe, mais ainda porque são representantes diretos de Deus.
Então, é em vão o culto que me prestam, pois seus ensinamentos não são apenas mandamentos humanos, ou seja, não é válido a minha oração, o meu louvor, a minha ação de graças, o meu isso ou aquilo, se eu desonro meu pai e minha mãe. Por que muitas orações não são atendidas, respondidas? Eu quero que Deus faça por mim, me ajude e um monte de coisa, porque meu coração tem ódio, tem rancor, tem ressentimento. E se isso é contra o pai e a mãe, pior ainda. Então eu preciso buscar a cura do meu coração, buscar a reconciliação com os meus pais, para que depois eu possa rezar e ser ouvido por Deus, que é o Pai de todos nós. Que sério, né? Então nada substitui nenhuma tradição, nada. Se você sabe que o seu pai e sua mãe, eles se sentem amados, mais amados com você, ajudando eles financeiramente, você pode fazer isso. E não faz, só fica no te amo, gosto de você, mas na hora de abrir a mão, né, de colocar a mão no bolso para ajudar, não faz nada. Tendo condições para fazer. É diferente se você não tem. Se falta até para você. Se infelizmente você não tem condições, é diferente. Agora, se tem condições, mas não faz, aí tem um problema. Talvez não seja isso. Talvez seu pai queira abraço, presença. Você mora perto, não vai. Dá dinheiro, de vez em quando dá uma ligadinha, mas nunca vai lá dar um abraço, sentir o cheiro do pai e da mãe, jantar junto, chamar para ir na sua casa, por diversos motivos. Vergonha, o jeito do pai e da mãe, convívio social que você tenha. Tem um problema aí, né? E tantas outras realidades que possam estar faltando para que os seus pais se sintam honrados. Eu estou falando isso, estou pensando nos meus. Será que eu estou honrando devidamente os meus pais? Será que eu estou fazendo isso? E quem não tem mais o pai e a mãe vivos nesta terra, pode estar se pensando, nossa, quanto tempo eu perdi, ou graças a Deus eu fiz o que tinha que ter feito. E se você não fez, talvez se sinta ainda machucado, ferido, culpado por isso. Aproveite esta palavra para fazer a sua oração de reparação. Fale com Deus, peça a Ele misericórdia, piedade, que livre o seu coração dessa culpa, que agora você entende o que deveria ter vivido e que perdoe você por não ter vivido corretamente. E se está com o pai e a mãe ainda vivo, aproveita agora para ligar, para ir na casa, para dar ajuda e falar, olha, me perdoe porque eu atrasei tanto a fazer o que eu tenho que fazer, o que eu deveria ter feito. É dizer que ama. Tem gente que o pai só está esperando isso, a mãe só está esperando isso, sair da sua boca que você o ama. Te amo, pai, te amo, mãe. Você não fala. Às vezes é só isso que está precisando. Não precisa de mais nada. Para ele se sentir honrado, para ela se sentir honrada. O que é que você precisa fazer para honrar seu pai e sua mãe? Nossa, o quanto rendeu, né? Vamos anotar no nosso diário. Não tem promessas, mas tem ordens e princípios eternos. A ordem é o quarto mandamento aqui, né? Honrar pai e mãe. Está aqui anotado versículos 3 e 4, você pode escrever. É isso mesmo, é isso que devemos fazer. Não violar o mandamento de Deus por causa de uma tradição humana, por causa dos nossos milindres, mas viver o mandamento de Deus. E o princípio eterno é povo que honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Se nossa fé não for encarnada, nós vamos estar enquadrados nesse princípio eterno aqui. Nós vamos fazer blá blá blá, que é honrar com os lábios, é blá 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 para Deus. Porque o coração estando longe, de nada vale o nosso louvor. Ele é vazio. Está escrito aqui, em vão me prestam culto. Em vão, ou seja, inútil. Meu coração tem que estar em Deus.
a nossa oração ela tem que ser assim. Mesmo sem vontade, mas sem aquele desejo, aquele gosto, aquele prazer. Mas eu uso a minha decisão, ou seja, essa vontade de fato, a força de vontade, para rezar, mesmo sem sentir nada, prazer nenhum. Mas eu sei que aquilo é o certo diante de Deus. E é isso que Deus vê. Depois vem o sentimento, depois vem o gozo, fruto da oração, da graça de Deus. Mas o mais importante e o fruto que vem imediatamente é o amor dele que é derramado sobre nós. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Quem é novo no canal, olha, se inscreva aí, acione o sino da notificação, deixa o like também, porque o seu like evangeliza e juntos vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib. Na descrição do vídeo tem o passo a passo, como você faz para caminhar com a gente. Também um link para adquirir o livro do Padre Jonas, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Não deixe também de colocar aqui o seu comentário. O que essa palavra falou com você? Seria muito bom ouvi-lo e conhecer o que você tem a dizer. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.